que é aquele sonzinho meio de ópera, meio assustador. Eu botei numa caixinha de som e eu fui entrando com a prova na mão e com a capa, assim, da Akatsuki. Eles apagaram a luz, assim, só que eles filmaram, isso foi em 2019, 2020. Eles filmaram isso. Eu nem, cara, pra tu ver, eu nem filmei, foram eles que filmaram. Eles filmaram isso, aí eu fiz a brincadeira e tal, e beleza, morreu. Depois, quando eu cheguei em casa, eu falei, pô, deixa eu ver como é que ficou esse vídeo. Aí eu pedi para algum dos alunos me passar o vídeo. Eles me mandaram. Eu tinha acabado de criar o TikTok, cara, na época. Aí eu peguei o vídeo, maneiro, vou postar, postei. Pô, cara, quando eu fui ver, tinha 300 mil visualizações. Caraca. Mais de centenas e centenas de comentários falando, pô, meu sonho é ter um professor assim, meu sonho é que a aula fosse assim. E um monte de gente assim falando, pô, o pessoal falava muito, não é um professor, é um prefeito. Gíria maluca que o pessoal usava. E muito, muito comentário. E aí eu falei, caraca, irmão. Pô, eu vi os comentários da galera e eu vi que eles tinham carência nisso. Eles tinham necessidade de pessoas, de professores que usassem isso em sala de aula. Por isso que quando eu usei, eles ficaram tão encantados. Eles falaram... Aí eu pensei, cara, isso é um nicho que não foi explorado. Tem uma comunidade enorme de otakus, de geeks, que queriam ter esse tipo de atividade em sala de aula e não são contemplados. Eu vi pelos comentários, eu falei, pô, vou começar a explorar mais isso. E aí, a partir daí, eu comecei a explorar mais, e comecei a gravar nas redes e tal, e foi a partir daí, cara. Foi de uma coisa meio despretensiosa, mas que eu vi que tinha uma carência nesse sentido. E, professor, fazendo isso, eles conseguem pegar mais a matéria mais rápida? Porque Então, uma coisa que ele liga a outra fica mais fácil? Então, você promove duas coisas com esse tipo de coisa. Primeiro, você muda o ambiente da sala. Quando você muda o ambiente da sala, o aluno ele passa a não ter medo de você. Tem professor que gosta de agir por medo. Esses professores, eles vão até controlar a disciplina. Todo mundo vai ficar quieto porque tem medo do cara. Esse professor vai conseguir fazer com que o aluno passe numa prova, talvez. O aluno vai tirar 9, 10 porque decorou a revisão, a explicação daquele professor. Só que daqui a 10, 15, 20 anos, você vai esquecer daquela prova que você fez. Agora, a aula lúdica, ela não vai ser esquecida. Esses alunos que eu te falei, eles nunca vão esquecer do que eu fiz. Então, o que eu penso? A educação, o que eu ensino para eles ali, eu não vou colher agora. Eu não vou colher numa prova que ele vai fazer semana que vem. Eu vou colher daqui a 30 anos, daqui a muitos anos, quando ele entender o que era, por que eu fazia aquilo e ele tentar fazer isso com outra pessoa. E, claro, ajuda na prova também. A gente faz uma musiquinha, a gente usa um anime, eles gravam um pouco melhor, o ambiente fica mais divertido. Com um ambiente mais divertido, ele fica mais à vontade para tirar dúvida comigo. Eu não sou aquele professor que está em cima de um tablado, que está de terno, uma roupa social. Não, eu vou com camisa de anime para a aula. Ele pode perguntar a hora que ele quiser. Alguns dos alunos têm meu WhatsApp, a maioria. Eles têm meu contato, eles me perturbam. Então, eu acho isso legal, porque para mim fez muito sentido isso. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu não sabia o que eu ia fazer de graduação. Até que eu conheci um professor de química, que ele acabava a aula, ele jogava futebol com a gente, cara. E eu achei isso muito maneiro. Quando acabava assim, eu ficava olhando e falava, caraca, o professor tá jogando bola com a gente, que loucura. E o cara jogava, dava caneta, chapéu, o cara jogava pra caramba. E eu ficava olhando assim, eu falava, caraca, e o professor... Isso quebrou uma barreira na minha cabeça, que eu vi o professor como um ser humano igual eu, pô. Tipo, o cara tava suando, xingando, jogando bola. E eu falei, caraca, mano. E aí eu falei, eu quero ser igual esse cara. E aí, sem perceber, eu comecei a prestar mais atenção na aula dele, porque eu achava ele maneiro. Eu falava, pô, quero ser igual esse cara. Então, quando ele ia explicar, eu até dava bronca nos outros caras quando eu tava zoando. Eu falava, calma aí, cara, deixa o cara falar, não sei o quê. Porque eu via ele como uma espécie de amigo. E eu ficava, caraca, mano. E eu comecei a admirar tanto cara que eu fiz a matéria dele, pô, por causa do futebol, pô. Então, é muito importante, muito além de um conteúdo que você faz o teu aluno decorar, é o exemplo que tu passa para ele, mano. O teu aluno quer ser igual você, pô. E aí você já ganhou um aluno, mano. Você já tá mudando a vida de alguém. Pô, professor, você falou tudo. Falou tudo. Porque eu tenho um professor também que ele não fazia, tipo, igual o senhor faz em lúdico, mas é um cara que ele tinha um diferencial de, por exemplo, acabava a aula,
ele sentava com a gente, trocava uma ideia, assuntos tipo de futebol. Ele era crutiano, eu era São Paulino, ele zoava eu zoava ele. Foi uma coisa que me marcou até hoje, que é um professor que realmente a gente gruda. Pô, professor, parabéns, continue assim. Essa é a ideia, Ravelli, mano. Não fala de futebol, não, que o meu time não merece ser mencionado. deixa eu falar. Mas qual time o senhor torce? Pensa no que vive em crise do Rio de Janeiro. Vasco. Exatamente. É fácil de. Você descreve rápido qual é o time que está há 20 anos em crise no Rio de Vasco. Janeiro. É simples. É Não, isso. deixa Vamos eu mudar de falar. assunto, vamos mudar de assunto. Ravel e Lira. Antigamente tinha uma certa disputa entre Digimon e Pokémon. Era uma tentativa de imitar um ao outro. Ou tem nada a ver? Não tem nada a ver. Eu peguei a época que estreou Digimon. Inclusive, ontem eu assisti Digimon. Eu queria ver como é que tava, se tinha na Crunchyroll lá na plataforma. E tinha. Eu assisti o primeiro episódio. Me decepcionei um pouquinho, porque a qualidade da imagem não é tão boa quanto era nos anos 2000. Aí eu falei, Verdade. caraca, a imagem era assim. Enfim, eu peguei o início. Eu era um dos caras que falava assim, Digimon é para copiar Pokémon. Eles estão fazendo um só para copiar, nada a ver. Não vou assistir isso, não. E eu assisti. E eu me apaixonei por Digimon também. Eu era Caraca. muito fã dos dois. Eu tinha esse preconceito antes de assistir. E depois que eu assisti, pô, me pegou legal. A história é muito diferente. Claro, tem elementos parecidos. Mas a história era muito diferente. E os dois me pegaram. Os dois. Eu era fã dos dois. Eu tenho aniversário de criança, assim, com o tema de Digimon, pô. Tenho foto disso. E eu Caraca. até hoje eu jogo Pokémon. Então eu gosto dos dois. Então, Gosto dos dois. Ravel e Lira. Professor, você curte estudo Ghibli? cara, eu curto, mas eu não vejo tanto. Eu não sou muito. Eu não assisto tanto filme de anime. Eu acho que é porque tá tão profissional essa parada para mim que eu só consigo assistir aquilo que eu sei que eu vou conseguir usar em aula. Tudo virou um trabalho na minha vida. Então, até quando eu assisto anime, eu tô trabalhando. Então, eu tô assistindo um anime pensando como é que eu vou usar isso numa aula. E filme, como eu falei no início da live, filmes são longos. Então, filme, eu não assisto muito filme de anime, porque é longo demais para usar numa aula. Então, eu tento assistir só o episódio mesmo. E no caso, o Ghibli, eu não assisti tanto. Eu assisti lá o Castelo. Como é que é da Casa que Voa? Tem um que tem uma musiquinha que chama a atenção lá do estúdio Ghibli, que eu assisti, que eu achei bem legal, que era o Castelo Animado, Casa Animada, alguma coisa assim. Mas eu Uhum. não vejo tantos filmes de anime, não. Até dos que eu mais gosto. Por exemplo, One Piece. Eu vi poucos filmes de One Piece, eu vejo mais os episódios mesmo. Minha vida é muito Perfeito. corrida, eu não tenho muito tempo para ver filme, não. Perfeito. Marcos Oliveira. Qual a animação do momento que seus alunos mais curtem? E seus alunos te acompanham nas redes sociais? Cara, depende da turma, né? Eu tenho turmas que vão do primeiro ano do Fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio, até nível Caraca. superior. E até idosos, cara. Eu dou aula em projeto social que tem idosos também. Então, depende da turma. Mas vamos lá. Os alunos gostam muito de Demon Slayer, né? Os alunos adolescentes gostam muito do que está em hype no momento, né? Então, eles gostam muito de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, né? Eles gostam de... Até o ano passado era muito Jujutsu Kaisen. Eles assistem muito. Nossa, é muito bom. Os alunos assistem muito... Agora, eles estão pedindo para eu assistir Blue Lock, que é um anime de futebol que tá rolando aí. Eu Eu ainda vi não só um assisti. episódio, é bom. Eu não assisti ainda. Os alunos estão pedindo para assistir esse Blue Lock. E tem uma galera que pede para assistir Berserk. Mas o Berserk eu não sei se dá para usar em aula porque ele é meio pesado. Ele E fala tem assim. um, e tem um que os alunos assistem muito, que é o Dandadan. Só que também não dá para usar muito em aula. O professor vai dando ideia da hora, hein? Ele é maneiro, os alunos pedem. Eu já usei em questão de prova, até botei no meu Instagram uma questão da prova com o Dandadan, falando de sistema reprodutor masculino. Ah, tá. E aí eu É falei, legal. eu fiz essa analogia. Não dá para usar muito alunos pequenininhos, dá para usar lá para o ensino médio e tal, quando fala de sistema reprodutor. Mas são esses aí os que os alunos têm mais assistido, os que mais Professor, engajam. deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente tenta inovar, a gente recebe algumas críticas. Quando o senhor começou a fazer isso, você sentiu alguma crítica por levar a cultura pop para dentro da sala de aula? Cara, eu sempre tive muita sorte, que as escolas que eu trabalhei sempre apoiaram, cara. E é aquele negócio, cara, quando os pais, as mães, veem o filho deles motivado, eles não vão criticar, mano. Então, na ampla maioria dos casos, os pais me apoiam, mano. Os pais, eles veem o filho chegando empolgado em casa com a aula, ele não fica com raiva disso.
Então, eu tenho uma aceitação assim, de pais e das coordenações das escolas muito boa. Até porque agora, de uns 2 anos para cá, eu